Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Se sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês se perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunta: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais coxos para sacrificar, vocês não vêem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vê mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês o profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitar de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo o rebanho, um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, eu quero compartilhar uma mensagem no seu coração com o título, uma pergunta: será que você ama a Deus? Será que você ama a Deus? Semana passada refletimos: será que Deus me ama? E a resposta foi um sonoro sim, Ele te ama. Mas hoje vamos refletir: será que você ama a Deus? Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, vamos orar nesse momento. Se você puder aqui em casa, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra, e pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel, não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais conveniente, mas aquilo que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou Malaquias nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação fiel das suas sagradas letras. Senhor, como precisamos refletir o nosso amor para com o Senhor e chegar a uma conclusão honesta, se realmente amamos ou não amamos. Que o Senhor possa nos levar a essa direção do amor ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a viver como quem ama verdadeiramente o Senhor. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ao vivo ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, como pregador, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Será que você ama a Deus? Será que você ama a Deus? Meus queridos irmãos, como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem o tratado?
Você, como cristão que se diz ser, tem vivido uma espiritualidade de forma correta, de forma fervorosa, de forma santa? Ou tristemente você tem vivido de forma relaxada, de forma indiferente? Você tem prestado o culto a Deus de forma genuína, com uma verdadeira devoção? Ou você tem prestado de forma indiferente, de forma tristemente somente ritualista? As suas atitudes para com Deus e o culto prestado a Ele evidenciam o seu amor para com Ele. Como eu falei, no trecho anterior que refletimos no outro sermão, nós vimos Israel questionando se Deus os amava. Será que Deus não me ama? E Deus respondeu que amava eles. Deus mostrou que eles são eleitos, que eles são perdoados e que eles são protegidos. Mas agora existe um contra-ataque. Agora o questionamento não é o amor de Deus para com os de Israel, e sim o amor de Israel para com Deus. Será que eles amam a Deus? Eu já vou adiantar para você. A resposta é um triste não. Eles não amam a Deus. O profeta sai do amor de Deus para com Israel, para a ausência de amor a Deus de Israel. Nós vemos aqui o início de uma disciplina do Senhor. E algo eu tenho que falar, que o autor aos Hebreus no capítulo 12 vai nos informar que Deus disciplina quem Ele ama. Ele fala que ama, verso 1 a verso 5, e a partir do verso 6 Ele vai disciplinar. E por que Ele vai disciplinar? Porque Ele ama. Quem te ama, te disciplina. Quem te ama, puxa a sua orelha, e por isso Deus puxará a orelha desse povo, e consequentemente a minha e a sua. E a exortação que temos nesse trecho é de maneira específica com a classe sacerdotal. Eles, infelizmente, exerciam um profissionalismo vazio. Eles eram sacerdotes rejeitados aos olhos de Deus. Eles eram desleixados numa função privilegiada que eles receberam do Senhor. Meus irmãos, entenda algo. Nós somos indiferentes a tudo aquilo que nós não amamos. Porque quando amamos, nós nos esforçamos. Quando amamos, nós investimos, nós nos dedicamos. Mas quando não há amor, existe indiferença. Tudo a qual nós não amamos, nós somos indiferentes. E o diagnóstico desse povo é que eles não estavam amando a Deus como deveria. E talvez o diagnóstico que você sairá depois desse sermão é que você não ama a Deus. Você acha que ama a Deus. Você canta que ama a Deus. Mas as suas atitudes estão mostrando que você tristemente não ama a Deus. Aqui nós temos uma acusação de Deus perante o profeta ao povo de Israel, mas de forma clara à classe sacerdotal, aos líderes deste povo, porque eles estavam corruptos, eles estavam iníquos, e mediante a prática de um mau líder, todo o povo também se corrompeu, todo o povo imitou eles. Depois do exílio, eles parece que infelizmente não aprenderam. Esses sacerdotes desprezavam a lei de Deus e o Deus da lei. Eles estavam vivendo como sacerdotes rejeitados. Eles eram completamente infratores da lei mosaica. Eles estavam fazendo tudo o que não deveria fazer. Meus irmãos, essa palavra é para sacerdotes, mas toda a nação de Israel é responsável porque eles também praticaram o pecado, não somente os sacerdotes. Essa palavra poderia ser facilmente ministrada num encontro de pastores, numa conferência pastoral. Então você, pastor, que está aqui ou que está me assistindo, essa palavra vai falar com todo mundo, mas principalmente comigo e com você. Leandro, Pedro, Mateus, pastores aqui desse culto. Esta palavra vai falar de forma mais cirúrgica do que com todos conosco, porque era a classe sacerdotal que estava desprezando a Deus, era a classe sacerdotal que não estava amando a Deus como deveria amar. Você, como líder que talvez não é pastor, porque não tem chamado ou não é ainda, chegará esse momento na sua vida,
você tem que refletir sobre essas verdades. Mas, como eu falei, aqui nós temos a palavra de Deus, e toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então você, talvez, um recém-convertido, essa palavra também é para você. Por mais que vai bater de maneira forte com as lideranças que temos aqui, mas é para todo aquele que professa a fé cristã. É para todo aquele que diz amar o Senhor Jesus. Todos nós precisamos de maneira urgente fazer um autoexame, uma autoanálise, um diagnóstico, para saber se amamos a Deus de forma verdadeira. A igreja contemporânea precisa desse sermão de forma urgente. Mas algo que eu percebo aqui ainda no campo da introdução, é que eles estavam totalmente indiferentes a Deus, os sacerdotes, mas o culto acontecia. Eles estavam fazendo tudo errado, Deus tinha nojo dele, Deus queria que fechasse a porta do templo, nós vamos chegar lá, mas eles estavam acontecendo tudo, a festa estava acontecendo, o culto estava acontecendo, eles não estavam adorando em espírito de verdade, de forma certa, mas de forma ritualística e mecânica. Meus irmãos, isso nos mostra que é totalmente possível a gente estar se reunindo semana após semana, sexta após sexta, e não prestando um culto que agrada a Deus, talvez prestando um culto que agrada a nós. Por isso eu sempre falo, repito e reitero, eu não me impressiono com igreja cheia, eu não me impressiono com conferências lotadas, eu não me impressiono com estádios lotados, porque pode ser ajuntamento de pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Aqui nós temos sacerdotes corrompidos, aqui nós temos o culto rolando, mas Deus não se agradando. Muitos cultos por aí, é o homem que tem sido adorado e não Deus. E culto ao Senhor deve ser somente ao Senhor, só Ele, e somente Ele deve ser adorado em nosso meio. E muitos de nós, principalmente com o passar do tempo, e abre o seu olho, você que tem 10, talvez 20 anos de crente, nós nos tornamos ritualistas, crentes mecânicos, que acostumamos coração, acostumamos com a adoração, acostumamos com a contribuição, acostumamos com a palavra. Talvez o recém-convertido tem mais sede para ouvir um sermão que passa os 40 minutos do que você que tem 30 anos de crente. Você é o primeiro a querer ir embora, você não tem mais anseio pela palavra de Deus, por aquilo que Deus quer falar conosco. E aí, você é o mesmo que fica no Mineirão até acabar o jogo, mas é o mesmo que quer sair daqui antes de acabar o culto. Você é o mesmo que vai no cinema e não sai antes do fim, mas antes da conclusão do sermão você se levanta. Antes de viver um momento áureo que vivemos como igreja, você que sabe o que eu estou falando, você se retira. Eu não estou falando sobre casos momentâneos, particulares, extraordinários, até eu talvez um dia preciso. Estou falando de pessoas, de forma relaxada, indiferente ao culto público ao Senhor, que simplesmente se aparta. Meus irmãos, eu e você temos que refletir sobre essa realidade. Por isso que eu e você, mediante a palavra de Deus, vamos ser conduzidos a sair daqui com uma espiritualidade saudável, a sair daqui com uma devoção verdadeira. Por isso que esse sermão vai nos levar a priorizar o nosso Deus, a amar o nosso Deus de forma genuína acima de todas as coisas. Mas voltemos ao texto e leia comigo o verso 6, somente a parte A, que diz assim: o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Só até aqui. Aqui nós temos um princípio que o nosso Senhor dá para o seu povo. Deus, ao introduzir a indiferença do seu povo para com Ele, Ele dá um princípio praticado pelos homens, um princípio bíblico, um princípio universal. Todo filho em sã consciência deveria honrar o seu pai. Todo servo em sã consciência deveria servir o seu senhor. O pai é honrado pelo filho, o servo serve o seu senhor. Aqui Deus traz esse princípio. E aí depois de trazer esse princípio, Ele começa as perguntas retóricas. E aí verso 6, parte B, diz assim: se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Depois de mostrar um princípio sobre honra,
sobre obediência, sobre servidão, ele pergunta ao seu povo: cadê a minha honra? Ele fala: se eu sou pai de vocês, por que você infelizmente não tem me honrado? Meus irmãos, Deus era pai de Israel. Deus sempre amou Israel. Deus cuidou de Israel. Deus amou Israel. Deus escolheu Israel. Deus tirou Israel do Egito. Deus fez Israel passar pelo mar vermelho. Deus levou Israel para a terra prometida. Deus deu provisão. Deus deu propósito. Deus deu herança. Deus deu missão. Deus deu tudo para Israel. Esse é um bom pai. Israel está desprezando seu pai. E esse Israel que estava desprezando seu pai, achava inadmissível um filho desprezar o seu pai. Honrar pai e mãe era e é um mandamento sagrado para os israelitas e também para nós como cristãos. Eles achavam nos pecados piores um filho não honrar o seu pai. Mas eles, como filhos de Deus, estavam completamente indiferentes a Deus. O povo que temos sobre nós, de Israel, de Judá, eles não estavam honrando a Deus. E nos próximos versos nós veremos o que consistia esse não honrar que eu tanto falo. Mas eu pergunto para você: você tem honrado a Deus? Deus é seu pai. Se você é filho dele, ele é seu pai. Você tem honrado o seu pai? Porque você diz que ele é seu pai, você canta que ele é o seu pai, mas você tem dado a devida honra ao seu pai? Será que você ama realmente esse pai? As suas atitudes vão evidenciar isso. Deus puxa a orelha, Deus exorta esse povo, porque eles eram sim filhos do Senhor, mas viviam como bastardos, não viviam como filhos de Deus. Eles não amavam verdadeiramente o Senhor. Porque amor, meu irmão, não é palavra, amor é atitude. Quando amamos, fazemos. Quando amamos, priorizamos. Quando amamos, não somos indiferentes. Deus pergunta para eles, Deus pergunta para nós: cadê a minha honra? Mas ele continua ainda no verso 6, e ele diz assim: cadê o temor? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Um servo tem temor para com o seu senhor. Um funcionário tem temor para com o seu patrão. E temor, meus irmãos, não é somente medo, pode ser também, mas temor tem muito mais a ver com reverência, com respeito. Quando nós amamos alguém, nós respeitamos esse alguém. Por isso, meus irmãos, nós temos que refletir o nosso amor para com Deus. Esse povo não tinha um pingo de respeito para com Deus. Eles não temiam a Deus. E vocês verão nas próximas atitudes que leremos deles. Mas eu pergunto para você: você teme a Deus? Você honra? Já perguntei. Agora, você teme a Deus? Você respeita a Deus? Deus realmente é diferente das coisas e pessoas que estão na sua vida e que você tem tratado por aí? Mais uma vez reitero, as suas atitudes vão evidenciar se você realmente teme e entre parentes amam a Deus. As suas atitudes vão responder isso. E o verso 16 ainda continua e diz assim: se sou o Senhor, ou melhor, pergunta o Senhor dos exércitos a vocês sacerdotes, mas vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Aqui nós vemos, meus irmãos, os sacerdotes de forma explícita mostrando a falta de temor e a falta de honra. Os sacerdotes, como muitos que se dizem crentes, ao invés de se quebrantar, ao invés de chorar, ao invés de se arrepender perante as exortações feitas não pelo pastor Jean, e sim pelo próprio Deus, eles escolhem retrucar, eles escolhem brigar com Deus. Meus irmãos, quando amamos alguém, nós, perante os nossos erros, nós vamos nos arrepender. Quando amamos alguém, nós não somos soberbos, nós não somos afrontosos, nós somos quebrantados. A pergunta que o sacerdote faz para com Deus já revela a sua indiferença. De que maneira temos desprezado o seu nome?
Eles estavam completamente fora da vontade de Deus, e ainda tinha cara de pau de perguntar para Deus qual atitude tinha desprezado. Você sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? Não é nem a afronta e a indiferença desse povo, não, é a paciência de Deus. Se fosse eu e você, ele já estaria morto pelo fogo consumidor que Deus é, se a gente tivesse o poder de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele vai responder, Ele vai mostrar para esse povo rebelde, indiferente, o porquê eles são indiferentes. Meus irmãos, Deus é paciente, mas eu te convido a aproveitar a paciência de Deus para se quebrantar, e não para abusar da graça dEle. Muitos de vocês têm abusado da graça de Deus. Deus tem te dado chance, e você tem jogado todas as chances fora. Deus tem te dado oportunidade atrás de oportunidade, imerecida, porque você não merece, e você tem abusado. O nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é paciente, mas meus irmãos, um dia a conta chega. Por isso aproveite a paciência divina para se consertar, e não para fazer a manutenção do seu pecado. E aí o verso 7 nos mostra o que estava acontecendo. Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonrando, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Vamos lá. Eles estavam trazendo comidas impuras ao Senhor. Meus irmãos, não existe possibilidade de oferecer coisas desagradáveis a alguém a qual você ama. Se você ama esse alguém, você conhece esse alguém. Se você sabe que esse alguém não gosta desse algo, você não vai propor para ele ou para ela. Os sacerdotes estavam aqui quebrando a lei mosaica. Eles estavam levando ao altar do Senhor comidas poluídas, animais com defeitos, como veremos no verso 8. Deus, o próprio Deus, Ele tinha estabelecido o culto do Antigo Testamento. Ele tinha dado as diretrizes, as ordenanças. E aqui nós temos, meus irmãos, entenda algo, pessoas capacitadas. Não era o recém-convertido, não. Eram sacerdotes, pessoas que estudaram, pessoas que viveram uma vida se preparando para chegar nesse momento, pessoas aptas para realizar o culto do Antigo Testamento a Deus. Eles muito bem sabiam o que podia e o que não podia. Eles sabiam o que agradava e o que não agradava a Deus, mas eles tinham essa cara lavada de fazer o errado e de se fazer ainda de desentendido. A atitude de levar comida impura, a atitude de fazer essas perguntas irônicas, já revelavam a indiferença desse povo para com Deus, a indiferença ao culto prestado a Deus e ao Deus a qual nós deveríamos prestar cultos. Os sacerdotes, eles eram culpados dos seus pecados. Eles entregavam as sobras para Deus, o que sobravam das suas alimentações. Mas o que eu e você temos que entender, o que eles deveriam entender, é que o nosso Deus, Ele não merece sobras. O nosso Deus, Ele merece a nossa primazia. Então, quando nós damos o resto para Deus, nós estamos desprezando a Deus, nós estamos sendo indiferentes a Deus, nós estamos insultando o nosso Deus. Meus irmãos, quando Deus não é amado, e o culto a Ele, e o Deus do culto se torna de forma indiferente. Por quê? Porque Ele se torna mais um em nossa vida. Nós começamos a fazer as coisas no automático, e de qualquer jeito. Nós não importamos mais com a vontade dEle, porque a vontade dEle não é importante, porque Ele é mais um na nossa vida. Nós não importamos com as suas ordenâncias, porque somos indiferentes à palavra de Deus. E agora eu volto para você e te pergunto: como está o seu culto a Deus? Você tem prestado de forma que Deus estabeleceu? Ou você tem prestado um culto da forma que você tirou da sua cabeça? Da forma que você acha melhor? Repito, a condenação que eles estavam sofrendo não era sobre não prestar culto. Na verdade, Deus dá essa opção daqui a pouco no verso 10 para parar.
Deus prefere o culto não prestado do que o culto que não preste, do que o culto sendo feito de forma errada. Por isso que eu te pergunto, a forma que você, indivíduo, a forma que nós como culto de sexta-feira, a forma que a Igreja Batista Lagoinha e a Igreja Brasileira tem prestado o culto, é de forma que Deus quer ou da forma que nós criamos? Porque se for da forma que nós criamos, que feche as igrejas, que cesse os cultos, porque Deus quer somente uma forma, a forma que Ele estabeleceu. Ele quer ser adorado, Ele quer ser cultuado da forma que Ele quer. Então a condenação que eles estavam sofrendo não era de não prestar culto, e sim de prestar culto de qualquer maneira, de levar alimentos impuros, de levar coisas que Deus não pediu para levar. Aqui, meus irmãos, nós temos o retrato do servir a Deus, mas não ter relacionamento com Deus. Muitos de vocês talvez servem a Deus, muitos de vocês participam de cultos públicos a Deus, mas muitos de vocês, tristemente, eu não faço com prazer, vocês não têm um relacionamento verdadeiro com Deus. Meus irmãos, se você tem vivido uma vida, ou você tem prestado um culto, porque a nossa vida é um culto, mas o nosso culto também é muito importante para com Deus, você tem desprezado a Deus. Se você tem vivido uma vida de qualquer maneira, e você tem prestado um culto sexta, domingo, o dia que for, de qualquer maneira, você tem desprezado a Deus, você não tem honrado a Deus, você não está com temor a Deus, e eu te convido, de forma urgente, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus, porque quando você amar a Deus, você oferecerá coisas agradáveis a eles. E olha o que o verso 8 diz, que é um dos mais fortes desse trecho. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não vêem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vê mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. O Senhor está mostrando ao seu povo que os governantes da terra têm mais honra do que o governante do céu. Que homens falidos têm mais honra do que o nosso Deus. Se amamos a Deus, vamos oferecer a Deus o maior, o melhor, muito mais do que podemos oferecer para alguém. O verso 8 mostra de forma específica essas acusações. Eles estavam levando animais cegos, aleijados, coxos, enfermos, e isso era uma violação da lei de Deus. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar, Deuteronômio 15, 21 diz assim: porém, havendo nele algum defeito, se for cego, coxo, ou tiver algum defeito, não sacrificará ao Senhor teu Deus. Eles estavam fazendo algo que Deus não aprovava. Na forma mais pura, o que esse sacrifício significava, o culto do Antigo Testamento significava, é que nós deveríamos prestar um culto agradável a Deus, e deveríamos dar o nosso melhor ao Senhor. Isso significaria uma consagração voluntária de todo o nosso coração. Mas quando os sacerdotes ofereciam a Deus animais aleijados, eles estavam, de forma clara, meus irmãos, zombando de Deus. Meus irmãos, Deus nesse trecho mostra uma triste realidade de diferença que os homens tinham para com Ele. Ele não tinha honra, mas os governantes tinham. Eles nem pensavam em oferecer para Deus os melhores animais que eles tinham. A lei orientava para isso. Eles sabiam disso, mas eles eram totalmente indiferentes. Mas Deus mostra, se fosse para o governador, eles não tinham essa cara de pau. E aí Deus pergunta: se o governador humano não aceita, por que eu deveria aceitar? Meus irmãos, será que homens têm mais honra em nossa vida do que Deus? Os esforços que vocês fazem a Deus são maiores do que os esforços que vocês fazem para com os homens.
Você oferece a sua vida a Deus, o seu culto a Deus, de forma maior do que você oferece para qualquer coisa ou para qualquer alguém. Eles estavam levando animais aleijados, cegos, e estava na cabeça deles tudo bem. Eles, assim como vocês, davam as sobras para Deus, e isso se cumpre em nós, quando damos as sobras das nossas condições financeiras, nós que podemos dar um pouco mais. Isso se cumpre em nós, quando a nossa agenda está cheia para todas as coisas nossa e desse mundo, mas vazia das coisas de Deus. Isso se cumpre quando você dedica a sua vida para ganhar o seu dinheiro, para realizar os seus sonhos, e aí você fala: quando me aposentar, pastor, eu vou servir a igreja do Senhor. Você quer dar os fins dos seus dias ao Senhor. Não estou desmotivando você da terceira idade a servir. Venha servir, glória a Deus por essa escolha. Estou alertando você, jovem, que só quando, entre aspas, estiver no fim da sua vida, é que você vai se dedicar ao Senhor. O culto ao Senhor indiferente é um culto de qualquer jeito. A vida ao Senhor indiferente é uma vida de qualquer jeito. Meus irmãos, como você tem prestado o culto ao Senhor? Como você tem vivido a sua vida ao Senhor? Você está dando as suas sobras? Você está dando o seu resto? Eu quero que essa palavra marque o seu coração, e todas as vezes que você acordar, você tem que refletir sobre isso. Será que o meu culto diário, como está sendo? E todas as vezes que você entrar nesse auditório, mesmo aqui não sendo sagrado, porque a igreja somos nós, você tem que refletir como você tem prestado o seu culto. Porque o culto ao Cruzeiro e ao Atlético, eu sei que você presta com muito fervor. Porque o culto ao seu cantor favorito, eu sei que você ama. Mas e o culto ao único e verdadeiro Deus? A quem, ou melhor, como você tem prestado? Deus te deu recursos, você tem dado a sobra para Ele? Deus te deu tempo, você tem dado a sobra para Ele? Deus tem te dado dons e talentos, você tem dado a sobra para Ele? Deus te deu talvez 100, 80, 50, não sei, alguns anos de vida, você vai dar 2, 3, 1, 6 meses para Deus? E meus irmãos, algo que me chama a atenção nesse verso, é quando de forma intencional, o Senhor, Ele fala sobre governantes. Meus irmãos, se tem algo que mexe comigo, é Malaquias capítulo 1, verso 8, meus irmãos. Sabe por quê? Porque de 2 em 2 anos, eu vejo, tristemente, como pastor que sou, cristãos, irmãos, virarem cabos eleitorais de políticos de estimação. Entregar o seu melhor, entregar tudo para o presidente A, para o governador X, para o prefeito, para o vereador. Eles, ou talvez vocês, se esforçam, postam, brigam na internet por causa de política, eles buscam de forma fervorosa pessoas para votar no seu candidato. E meus irmãos, uma nota de rodapé, não acho errado ou pecaminoso se envolver em si com política. Minha esperança não está em político nenhum, é em nosso Deus, mas amém, se você acha que Ele vai governar melhor ela, vote, não tem problema, poste, não tem problema. Mas tem um problema, que é o que acontece com muitos, é que essas mesmas pessoas que são cabo eleitoral de presidente, não são pessoas que apresentam Jesus para as pessoas. Postam tudo sobre o seu candidato, mas não postam nada sobre Jesus. Faz todo o esforço na campanha eleitoral, mas não cumpre o ID do Senhor. Postam todas as propostas desse governante, mas nada da palavra de Deus. Não levam ninguém ao batismo, mas querem levar pessoas à urna eletrônica. Mas irmão, você acha que isso está certo mesmo? Muitos de nós temos dedicado muito mais para políticos, homens,
pecadores, falidos, do que ao nosso único e verdadeiro Deus. Homens, governantes, está tendo mais honra, mais primazia em nossas vidas do que o nosso Deus. Meus irmãos, se arrependa de forma urgente dessa indiferença. Ame a Deus, porque quando você amar verdadeiramente, você vai entregar o seu melhor para Ele, e ninguém pode ter mais moral com você do que Deus, e ninguém pode ter mais o seu esforço do que o nosso único e verdadeiro Deus. Mas o verso 9 continua e diz assim: e agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Será que Deus iria aceitar as ofertas horrendas desse povo? O profeta aqui encoraja o povo a pedir perdão a Deus antes que o juízo viesse. Eles tinham perdido o fervor espiritual, eles tinham perdido o pavor de Deus, a ira de Deus iria cair sobre eles se eles não se arrependessem. Somente arrependimento, acompanhado de uma vida transformada, que abre as portas para uma mudança. Somente arrependimento e fruto de arrependimento evitaria a catástrofe sobre a nação de Israel. Se Israel se arrependesse, existiria esperança para eles. Se você, que entrou aqui não amando a Deus como deveria, se você que entrou aqui sendo indiferente a Deus e prestando um culto de qualquer maneira, se você se arrepender, ainda existe esperança para você. Mas olha, meus irmãos, o que o verso 10 nos diz: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus está falando para o seu povo, para nós, que feche as portas da igreja. Essa é uma palavra urgente para nós, como igreja contemporânea. Meus irmãos, se for para viver de qualquer maneira, se for tratar, ou melhor, se for para continuar tratando Deus como mais um, é melhor parar de cultuar Ele. É melhor não fazer do que fazer da forma errada. Deus está falando aqui: eu prefiro uma igreja fechada do que um culto hipócrita, do que um culto com orações que não são verdadeiras, com canções que não passam de uma bela melodia e não de uma verdade do coração, e não em espírito e em verdade. Eu prefiro que não tenha culto na sexta-feira. Eu prefiro que feche a igreja Batista Lagoinha, se não for dessa maneira, se não for de forma verdadeira. Deus prefere não ter fogo no seu altar do que ter fogo estranho. Deus prefere não usar o seu altar do que usá-lo de forma inútil. E aí, igreja, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer como igreja do Senhor? Nós só temos, meus irmãos, duas opções. Ou começamos a fazer o culto verdadeiro ao Senhor, ou vamos parar, ou vamos fechar a porta do templo, porque não dá mais para fazer coisas que desagradam a Deus, coisas que não têm aprovação do nosso Deus. Até quando nós vamos viver de forma indiferente? Até quando vamos viver de forma ritualista? Deus diz, e não Jean: não tenho prazer em vocês. Meus irmãos, imagine Deus virando para você e falando isso na sua cara. Mas é isso que Ele está falando com muitos de vocês, que Ele não está tendo prazer na sua vida, porque você está vivendo de forma indiferente. Ele não está tendo prazer no seu culto, porque você acha que está fazendo um favor para Deus de vir na sexta-feira, e que Deus está te devendo uma porque você veio em um culto na sua vida, e que Deus está te devendo outra porque você contribuiu. Misericórdia, que Deus tem misericórdia da nossa vida. É isso que Ele fala para nós. Se temos vivido uma vida que não agrada a Deus, Ele diz: não tenho prazer em você, não tenho prazer no culto que você tem prestado a mim. Por isso,
o convite bíblico é que possamos nos arrepender, porque a vida do cristão é viver para a glória de Deus. E se Ele não está tendo prazer em nós, nós não estamos vivendo para a glória dEle. E se nós não estamos vivendo para a glória dEle, para quem a gente está vivendo? A gente precisa ajustar a nossa rota de forma urgente. Ainda no verso 10 ele diz: não aceitarei as suas ofertas. Meus irmãos, Deus não tem prazer em ofertas que são entregues de forma indiferente. Deus não aceitará a oferta de pessoas que não se entregaram primeiro como oferta. Deus primeiro aceita o ofertante para depois a oferta. Gênesis, se eu não me engano, capítulo 4, Caim e Abel nos ensina isso. Antes de você entregar algo a Deus, entenda algo: entrega você mesmo. Se entregue como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Deus não quer seu dinheiro, meu irmão. Deus quer seu coração. Deus quer sua vida. Deus quer você por completo. E tristemente, nós somos uma geração que queremos comprar a Deus. Pessoas com a vida totalmente errada, mas são dizimistas fiéis. Pessoas que estão em adultério, são mentirosos, são ladrões, maledicentes, mas são dizimistas fiel. Está tudo errado na vida dela, mas o dízimo está em dia. Por quê? Se eu não dizimar, Deus vai me amaldiçoar. Você já está amaldiçoado, meu irmão. Só de você viver no pecado. E o salário do pecado, sabe o que? É a morte. Não é um dízimo que vai te abençoar, não. É uma vida consagrada ao Senhor. E bênção não é ter, não. Bênção é ser filho de Deus, lavado e remido pelo sangue, ser salvo, isso que é bênção, e dinheiro nenhum pode comprar essa bênção. E pessoas então completamente erradas, mas que contribuem na igreja do Senhor. Meu irmão, que loucura é essa que nós estamos vivendo como igreja? Que falta de reverência, que indiferença. O Deus a qual nós entregamos as nossas contribuições, a Bíblia fala que Ele tem olhos como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Que o olhar dele, ele penetra o íntimo do nosso ser. Por isso em Mateus, ele fala: se você tiver algum problema com o seu irmão, para o culto, deixa a oferta aí, não entrega, vai lá reconciliar com o seu irmão. Reconciliou? Tá bonitinho? Tá bom, agora vem e entrega. Não é que não precisa entregar, não é que a oferta, a contribuição, o dízimo não é importante para a igreja do Senhor, é porque existem coisas que são prioridades, e não é o dízimo, não é a oferta. É sua vida, é seu coração, é sua espiritualidade integral, que passa pelo dízimo, sim, mas o dízimo não vai obscurecer, vai tampar uma área deficiente na sua vida. Você não compra a Deus. Meus irmãos, Deus não tem se agradado da vida de muitos. Deus não tem se agradado do culto prestado por muitos. E aí, meus pastores, essa palavra é para nós. Nós vamos começar a viver de forma certa, nós vamos começar a prestar um culto de forma certa, ou vamos fechar, a semana que vem já não vai ter mais culto. Qual vai ser a nossa escolha, meus líderes? Qual vai ser a nossa escolha, meus queridos irmãos? Vamos juntos chorar, vamos juntos nos arrepender, vamos juntos nos consertar, ou vamos continuar com essa pouca vergonha, brincando de ser crente, brincando de prestar um culto ao Senhor? O que nós iremos fazer, igreja do Senhor? Eu espero que você escolha o arrependimento. Eu espero que você e nós juntos possamos escolher o que agrada a Deus. Mas olha a resposta de Deus para um povo que não quer adorar Ele em espírito e verdade. Verso 11 nos diz assim: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor. Aqui o nosso Deus está mostrando para esses israelitas indiferentes que o nome dele é grande entre as nações. O Deus triuno, poderoso, onipotente, ele promete um triunfo glorioso em seu reino. Ele não precisava desses sacrifícios imperfeitos oferecidos por pessoas indiferentes. Não. Ele já prefigurava e mostrava a realidade de uma adoração completa que iria viver.
apontada hoje na era da igreja, aonde nós temos pessoas de toda tribo, povo, língua e nação adorando um único e verdadeiro Deus, pessoas adorando Ele em espírito e em verdade. O nome de Deus estava sendo desonrado em Jerusalém, mas chegaria o tempo, e já chegou, aonde Ele é adorado de forma universal em todos os lugares da terra. Os gentios, que somos nós, correriam para Deus, levando sacrifícios puros e agradável a Deus, em contraste com as ofertas poluídas, errôneas, deficientes do povo de Judá. Deus seria reconhecido de forma universal. Meus irmãos, Deus está falando que Ele não precisa da adoração desses judeus, Ele não precisa desses sacerdotes corruptos e incrédulos. Deus não precisa de bodes, ovelhas mutilados. A sua majestade seria reconhecida pelo mundo inteiro, todos iriam o adorar. Meus irmãos, entenda algo: Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa da sua adoração. Ele já é exaltado em si mesmo. Ele não precisa porque Ele é exaltado. Mas sabe por que Ele não precisa? Porque já existem muitas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. É esse quem Ele procura. Não procura por precisar, porque Ele é autossuficiente em si mesmo, mas é porque esses adoradores são abençoados quando adoram em espírito e em verdade. Por isso, mediante essa informação que Deus não precisa da sua adoração, ou você começa a adorar direito, ou você não adora. Ou você fecha sua boca, ou você abra com todo o seu coração. Mas quando você pensa que acabou, então tá bom, eles aprenderam, a gente vê ainda a indiferença desse povo pecador. Verso 12 e 13, parte A diz assim: mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, e que essa comida é desprezível, e ainda dizem, que canseira, e ri com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, olha o tamanho da indiferença desses pecadores. Meus irmãos, quando nós amamos algo ou alguém, nós temos prazer nesse algo ou alguém, nós temos alegria. Então, se você não tem prazer em Deus e na obra de Deus, você provavelmente não tem amado ao Deus. Sacerdotes menosprezam o altar de Deus, cumprem os seus deveres, mas sem fé e sem devoção verdadeira, a função deles se torna um fardo intolerável. Eles aqui mostram de forma clara a tamanha indiferença que eles tinham. E eles falavam que o culto a Deus era uma canseira, e eles riam e debochavam desse culto a Deus. Meus irmãos, quando nós não temos um verdadeiro relacionamento com Deus, quando tratamos o nosso Deus de forma indiferente, nós não temos prazer em adorar a Deus. Sabe o que você tem? Fadiga em adorar a Deus. Nós vivemos de fachada, nós somos só crente de máscara. E você, que tem caminhado dessa forma, você está caminhando a passos largos para a apostasia completa. Quando nós amamos a Deus de forma verdadeira, meus irmãos, o culto a Ele é um privilégio e não um fardo. Meus irmãos, é totalmente diferente estar cansado fisicamente, vocês que trabalhou de segunda a sexta, isso todo mundo está. É totalmente diferente você estar cansado fisicamente por causa de uma semana de trabalho, e você está cansado de estar no culto. Uma coisa é você estar cansado por causa do seu corpo, outra coisa é você estar cansado porque você veio obrigado, porque você tem que vir por causa disso e daquilo. Nós estamos, os verdadeiros adoradores, os que amam a Deus, cansados demais uma semana de trabalho, mas nós estamos com ânimo, nós estamos com o coração alegre de vir adorar o Senhor. Pastores, essa palavra é para nós, né? Pode esquecer. Se a obra de Deus tem te cansado, a obra de Deus, pare com ela. É melhor você parar. Para de pastorear. Fecha a igreja, para de pregar, para de aconselhar. Se é a obra de Deus. Mas em muitos momentos não é a obra de Deus. É tudo que nós fazemos, ficamos correndo atrás 24 horas por dia, ou melhor, 23, e a 1 hora que nós damos para Deus, nós falamos que está nos cansando. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Mas se for para liderar,
se for para servir a Deus, com essas aspas aqui, que canseira, rindo de deboche, é melhor não fazer. É melhor não fazer. O culto a Deus é um prazer para você, ou é uma canseira? Se for uma canseira, não precisa voltar. Mas se for um prazer, eu quero te ver na próxima sexta para você e eu adorarmos em espírito e em verdade. Meus irmãos, ama a Deus, porque se você amar a Deus, você vai ter prazer nesse maravilhoso Deus. E o último trecho, 13b e 14 diz assim: quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um rebanho, um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrificar para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei, o meu nome é temido entre as nações. O nosso Deus está falando que Ele é um grande Deus, que Ele é um grande rei. Os que verdadeiramente amam a Deus, vê e reconhecem e enxergam o privilégio de amar o grande rei em tudo. Deus, no final aqui desse capítulo, reafirma a sua grandeza perante a indiferença desse povo. Ele mostra que não aceita sacrifício de animais aleijados e doentes. Deus amaldiçoa esses mentirosos, aqueles que prometem uma coisa e faz outra. O nosso Deus é um grande Deus, e Ele não aceita nada além do que é melhor. Por isso, todas as vezes que eu tomo esse púlpito aqui, eu tento entregar o melhor sermão para vocês. Eu me dedico por horas durante a semana para trazer um sermão bíblico, com aplicações pertinentes, para que você seja alimentado não pelos achismos da cabeça do Jean, e sim pela palavra de Deus. Por isso que eu, como pastor, espero que cada músico se dedique em tirar as músicas, em melhorar, porque a adoração é espírito e verdade, mas a nossa dedicação revela o nosso coração. Porque se eu fosse um palestrante, talvez eu me esforçaria. Por que na palavra de Deus não? Talvez os músicos, se fosse para tocar em outros lugares que ganhavam dinheiro, se esforçaria. Por que na igreja do Senhor e para o Senhor não? Espera essa dedicação dos diáconos, dos cinegrafistas, dos nossos voluntários da consolidação, da recepção, do Kids. Porque não é sobre o Jean, não é sobre a Igreja Batista Lagoinha, é sobre o nosso Deus, que é rei sobre tudo. Por isso nós não podemos entregar qualquer coisa para Ele. Por isso, a começar do pastor, a você que ainda nem se rendeu ao Senhor ainda, nós temos que nos dedicar. E o que o Senhor entregou na sua mão, porque eu sei que Ele entregou na minha, tem que ser feito com excelência. Em muitos momentos, muitos não, às vezes em todos, né? Pessoas sem Deus são mais dedicadas do que nós que temos o Espírito Santo de Deus. Se eu for analisar o âmbito da pregação, quantas pregações sem pé nem cabeça que a gente ouve por aí? Quantos pastores despreparados que pegam um microfone na mão? E aí, se eu for para a música, então aí que não vou falar nada. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que esse culto indiferente, relaxado, que a nação israelita estava prestando ao Senhor, possa nos levar a acordar para a vida, e na atribuição que Deus nos entregou, possamos nos dedicar. Meus irmãos, Deus não vai cobrar além da sua capacidade. Aquele que entregou 2, 1, 5 talentos foi cobrado segundo o que foi entregado. Mas você sabe se dá para se dedicar um pouco mais. Você sabe se dá para ter mais alegria no nosso serviço. Você sabe. Deus não quer culto de forma indiferente. Você sabe o grande problema de Israel e consequentemente de muitos de nós? É que eles não estavam conseguindo enxergar o grande valor e tamanho do nosso Deus. Eles não sabiam realmente quem Deus era. E eu te pergunto, você sabe quem Deus é?
Você sabe quem é aquele que nós adoramos mediante os 3 louvores e meios que nós cantamos hoje? Porque talvez você não sabe, por isso você vive essa vida apática. Talvez você não sabe, por isso você vive de forma errônea. Os sacerdotes, eles ofereciam animais aleijados, não por causa de uma dificuldade monetária, financeira, não, eles tinham dinheiros. Mas o animal bom, você sabe para que eles usavam? Para o uso próprio e para o comércio. Mas o que era para Deus era a sobra das sobras. E algo que me chama a atenção nesse trecho, deixa eu recapitular, que eles falam: promete oferecer e depois sacrifício um animal defeituoso. O que estava acontecendo aqui? Eles, assim como muitos de vocês, na hora do perrengue, vêm para Deus. Na hora que a doença bate na porta, lembra de Deus e da igreja do Senhor. E aí oram para o Senhor. E aí promete para o Senhor: Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Senhor, eu vou entregar minha vida. Senhor, eu vou entregar meu dinheiro. Senhor, eu vou entregar isso. Eu vou entregar aquilo. Eles, na aflição, prometem algo para Deus. Mas na hora de cumprir esse algo, que Deus nem pediu para eles prometer, mas eles que quiseram prometer, eles descumprem. Quando está no desespero, nós fazemos votos mirabulosos. Mas quando passou a tempestade, nós voltamos a ser mesquinhos e entregamos o resto e a sobra para Deus. Na hora da pindaíba, eu vou te dar o meu melhor cordeiro. Tá tudo bem, já passou a crise. Toma esse daqui que já vai morrer mesmo amanhã. Vou entregar lá para o templo. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Aqui nós vemos o tamanho da indiferença para com eles. Eles, assim como muitos de nós, promete com os lábios animais melhores, mas oferece com as mãos animais defeituosos. Quantos de vocês não prometeram, mediante belas canções, que iria entregar tudo, não entregou nada até hoje? Tudo entregarei, eu te entrego tudo que há em mim. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu poderia listar, e o problema, eu já falei, não está no louvor, o problema está em você. O louvor é uma bênção, você que não é. Até quando vamos cantar belas melodias que não vivemos, meus irmãos? E o convite não é para parar de cantar, o convite é para começar a viver o que a gente está cantando. Nós nos comprometemos com os lábios, mas as atitudes não acompanham o nosso compromisso. Com a boca falamos que vamos fazer tudo para Deus, que vamos honrar a Deus, mas as nossas atitudes é de honrar homens e não o nosso santo Deus. Mas o nosso Deus, Ele é, meus irmãos, deixa eu apresentar para você, um Deus grandioso. Ele é, e somente Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Somente Ele é o Onipotente, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, aquele que é o Criador de tudo, o sustentador de tudo, o consumador de tudo. É a esse Deus que eu estou te convocando a prestar um culto de forma verdadeira. É a esse Deus maravilhoso que eu estou te convocando a entregar a sua vida, os seus dias, tudo que você tem. Não é a qualquer Deus que encontra na esquina por aí, mas é o Deus excelso, é o Deus que está acima de tudo e todos, é o Deus, o único digno de receber honra, glória e louvor. É a esse Deus, igreja, que nós devemos adorar com todo o nosso ser. É a Ele e somente a Ele. E eu e você precisamos, meus irmãos, amar a partir de hoje, de forma verdadeira, esse Deus. E para a gente finalizar, algumas breves aplicações para mim e para você. Meus irmãos, quem ama a Deus o honra e tem temor a Ele. Se você ama a Deus,
você vai honrar e você vai o temer. Segunda aplicação: quem ama a Deus oferece o seu melhor a Ele. Se você ama a Deus, ofereça o seu melhor a Ele. Terceira aplicação: Deus não precisa de você. Deus não precisa da igreja evangélica. Deus não precisa do pastor Jean e de nenhum pastor. Deus é autossuficiente em si mesmo. Se for para prestar um culto de forma mecânica, de forma indiferente, que possamos fechar as igrejas, que possamos acabar com os ofícios pastorais. Mas se for para prestar um culto, que seja de forma verdadeira, que seja de forma correta. E quarta e última aplicação, eu te pergunto o que eu tentei perguntar todo o sermão: você ama a Deus? Você ama aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Se a resposta é sim, meu coração se alegra. E eu convido, meu irmão, permaneça amando. É um privilégio que nós temos de amar a Ele. Nós temos um privilégio de amar Ele, não Ele de ser amado por nós, porque nós estamos amando um Deus santo, que recebe um amor de pecadores como eu e você. Olha o privilégio que temos. Mas se a resposta for não, você não tem amado a Deus, eu te convido, se arrependa e comece a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu espero, meu irmão, do fundo do meu coração, que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao verso 14, sobre será que você ama a Deus, e que sua vida nunca mais seja a mesma, que você possa amá-lo com todo o seu coração. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.